em mais um episódio. Tem que começar de novo. O episódio não vai. Quando Eva faz a abertura, vai. E se eu errar, vai ficar errado. Eu conserto e a gente vai. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast no ar. Que bom estar com você em mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Emanuel Santos e juntamente com o Wandervan estaremos, na verdade, comandando mais uma edição do nosso podcast. Você já conhece, você pode acompanhar o nosso podcast multiplataforma no YouTube, no Spotify, também na Sertão TV, canal 180 pela sua Brisanet TV e na Rádio Canudos FM 106,7. Nós estamos em todas as plataformas para levar o melhor conteúdo até você. E no nosso podcast hoje, nós vamos entrevistar uma convidada muito especial porque ela se tornou a parlamentar mais jovem a compor a Câmara Municipal de Quixeramobim. Nós estamos falando da vereadora eleita Mariana Nogueira. Seja bem-vinda, Mariana. Pegue aqui na minha mão. Esses são os nossos cumprimentos. Olá, para que a gente pessoal, possa começar a conversar. Mariana, que bom recebê-la. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. E aí a gente vai começar a conversar sobre essa tua trajetória nessa política de 2024. Essas eleições que foram muito movimentadas, por sinal, né? E eu gostaria já de iniciar questionando o seguinte: como é que você recebe este novo desafio de ser a mais jovem parlamentar eleita nas eleições municipais de 2024? Olha, recebo com muita responsabilidade. Ainda estou tentando assimilar, né, tudo que aconteceu, que vem acontecendo e o que vai acontecer, né? Porque é um cargo que traz muitas responsabilidades. Apesar de eu ter um professor extremamente experiente, é algo muito novo na minha vida, né? Eu tinha, sim, a experiência com o público por conta da minha profissão, porque eu sou advogada. Então, eu já tinha um contato com o público, né, com o tratamento do público desde 2 anos, mais ou menos, atrás. Isso, só que não dessa forma. Não de forma ativa, porque eu acompanhava meu pai ali em stand-by, né, pelos bastidores, mas nunca tinha sido personagem ativo de tudo isso, né, de uma campanha, porque a gente sabe que é muito difícil ter personagens novos na política, né? Então, eu tô tentando, assim, assimilar, mas muito feliz com o resultado, claro. Fiquei muito emocionada e também tentando ouvir os ensinamentos, né, do pessoal mais experiente, do meu pai, né, do meu tio, do meu avô também, que já foi vereador. Então, estou tentando, assim, me situar onde é que eu estou pisando. Ok. E, Mariana, quais foram os maiores desafios da campanha política? O que é que você enxerga que foi, assim, muito desafiador de ser feito durante a trajetória? Olha, um dos desafios foi uma agenda, assim, muito frenética. Porque quando eu entrei, faltavam 30 dias, né, para o pleito. Então, a agenda do meu pai já vinha, né, já vinha rodando, ele já visitava as localidades, já fazia a campanha dele. E eu tive que acompanhar, né, ele já vinha nessa correria louca, né, que é o mundo político, principalmente em época de campanha. Quem tem a oportunidade de ter um político em casa sabe que é complicado, não é fácil. Então, um dos principais desafios que eu enfrentei, assim, logo de cara, foi ter que acompanhar a agenda dele, né? A nossa agenda que se tornou, né? Depois que eu substituí ele. Então, assim, eu já conhecia várias das localidades que a gente visitou na campanha por conta do meu trabalho, né? Porque eu trabalho como advogada, né? Previdenciarista. Então, muito dos clientes que a gente tem lá no escritório são clientes do interior. Então, a gente já havia
andado, né, nas localidades, não como Mariana candidata, mas Mariana advogado. Mas... E aí o sol quente, né, galera? Não vamos esquecer do sol quente. Coisa que não sai tão cedo. Não sai tão cedo, exatamente. E aí, assim, a gente andava, visitava as localidades, né, como advogada, mas não era de forma tão intensa, de estar visitando casa em casa, né, de ter que fazer reunião, assim, no final da noite, depois de já ter passado o dia inteiro andando no sol, visitando as localidades. Mas isso, de forma alguma, foi algo ruim para mim. Porque quando a gente começou, o pai falou assim, vamos aqui devagarzinho, você fica em casa durante o dia e à noite você vai lá falar com a galera, né? Que é as reuniões, né? Os comícios, entre aspas, não é comício, porque hoje em dia não existe mais comício, né? Aí o que acontecia? Eu ficava em casa durante o dia. Também tinha até um negócio de um mestrado pelo meio, que eu estava estudando também. E aí, à noite, ia até a localidade. Só que aí, o que acontecia? Ele já conhecia a galera, já era familiarizado. E aí, eu não conhecia, né? Conhecia uma pessoa ou outra, mas não tinha aquele contato direto de chegar na casa da pessoa e falar, oi, tudo bem? Pegar na mão e conversar, e comer um doce, e tomar um café, e almoçar. Então, eu ficava muito nervosa à noite, né? Porque, assim, eu tenho... né, a minha profissão exige que a gente fale em público, mas não da forma como um político. Então, tudo isso foi também um desafio. Mas aí, quando a gente começou realmente a andar nas localidades e que eu comecei a ter o contato com o pessoal, que a gente passou a tomar o cafezinho, que passou a almoçar... Então, eu fui tomando gosto pela coisa e era a parte que eu mais adorava fazer. Era ir nas localidades, conversar com o pessoal, visitar nas casas, de olhar a pessoa no olho e apertar na mão e a gente realmente conversar. E eu acredito que essa é a forma correta de fazer política, né? Pronto, deixa eu aqui, pegando um gancho da tua fala, você disse que seu pai já tinha começado a ir a campo... E aí, como é que chega o convite para você ser, portanto, a candidata a vereadora? Eu acredito que muita gente tem essa curiosidade. Seu pai, só para que a gente, né, possa explicar ao nosso público, se chama Neto Nogueira. Então, como que o Neto Nogueira chega para Mariana, não vai dar para mim, é a sua hora de substituir-me na política? Pressão. Então, como que acontece? O meu pai ficou impossibilitado de concorrer esse pleito por conta de uma prestação de conta que deu um problema e ele não pôde continuar. Estava na justiça, né, na justiça eleitoral, e já havia essa possibilidade, toda a família já estava bem ciente que ele poderia ser impedido de não assumir. Ele poderia concorrer, mas ele poderia não assumir, por conta desse processo que vinha tramitando, da questão da prestação de contas, certo? E aí, no começo do ano, eu estava lá no escritório, fazendo minhas coisas habituais, atendendo um cliente ou outro, né? E achando, oi, Samara, vamos resolver isso. Normal, um dia qualquer. Mas até então, ele não tinha chegado para mim e ter feito esse convite, né? Vamos lá, agora é a hora. Aí ele chega lá no escritório, liga pra mim e fala, tá no escritório? Falei, tô indo aí. Coisa simples que ele sempre fazia, até mesmo pra gente tentar resolver uma pendência ou outra que a gente resolvia junto. Aí ele chegou no escritório, abriu a porta, sentou assim na minha frente, que nem a gente tá aqui. E aí começou a conversar, naquele jeito calmo dele, que só quem conhece sabe como é Neto Nogueira, muito... calmo, muito, né, paciente. E aí, ele me chama de mamá. Abrindo o coração. Aí ele falou assim, mamá, você sabe, né, da minha situação. E aí, eu queria que você me substituísse, caso eu realmente não vá mais poder ir. Na hora eu fiquei assim, tentando assim assimilar o que ele estava pedindo, né? Eu, gente, será que isso é real? Será que eu tô sonhando? Mas, assim, num primeiro momento,
eu fiquei, sim, um pouco receosa, claro, para uma pessoa que nunca se envolveu na política, né? Eu tenho 25 anos, muito nova. Sempre acompanhei ele pelos bastidores. Então, claro que eu fiquei, assim, receosa. Será que as pessoas vão me receber tão bem, com tanto carinho, do jeito que recebem a ele? Porque eu sou filha dele, mas eu não sou ele, né? Eu não tenho um trabalho prestado para a comunidade durante muitos anos como ele tem. Então, claro que no primeiro momento eu fiquei receosa. Mas aí a gente foi conversando, a gente foi entendendo, mas eu falei para ele e falei assim, pai, com certeza, você pode contar comigo que o que tiver ao meu alcance a gente vai fazer. Então, no primeiro momento a gente conversou e aí eu falei para ele também que estava aí com os planos do mestrado, né? Eu falei, pai, já era algo que eu estava planejando para minha vida há muito tempo, né? Assim, há muito tempo desde o começo do ano. E aí a minha prova foi em setembro, já estava prevista para setembro. Aí ele, não, mas a gente se organiza direitinho, você continua estudando e a gente adequa a agenda à sua agenda. Então, assim, graças a Deus foi um convite muito tranquilo, né? Porque a gente tem uma relação, graças a Deus, maravilhosa. Então, tudo sempre foi conversado, né? Não foi nada, assim, precipitado, né? Então, foi isso. Foi mais ou menos assim que rolou o convite. E aí, foi isso. Aí, eu já fiquei, assim, stand-by, né? Se não pudesse e tal. Aí, o processo veio rolando e tal. E os advogados que estão à frente, né? Chegaram pra gente falar, olha, talvez agora seja o momento de vocês procurarem uma pessoa para substituir. Então, eu já estava afiliada ao partido, ao PSD. Então, já estava tudo ok, registro ok. A gente já vinha trabalhando nessa possibilidade dele fazer a campanha dele, mas que se no meio do caminho ele não pudesse seguir, eu pudesse substituir, né? Então, o registro já estava ok, a assinatura na convenção já estava ok. Então, quando a gente fez a substituição, foi tudo muito natural, digamos assim. Se a gente pode dizer assim, natural, né? Foi tudo muito natural, porque já estava tudo ok. E aí a gente tem toda uma questão de prestação de contas, né? Questões burocráticas que tem que ser feito, né? De transição de um para o outro. E aí, mais ou menos uma semana, né? Durou ali. Aí, manda fazer material, santinho, música. Primeiro, abrir a conta, aliás, né? Tem que abrir a conta no banco. Então, assim, foi uma coisa natural, mas também, ao mesmo tempo, a gente teve que correr por conta do prazo, né? Porque eu registrei realmente campanha, podendo estar postando em redes sociais, falando para as pessoas que eu realmente era, com 30 dias para acabar a campanha. Então, foi aquela loucura. Foi aquela loucura, foi tenso. Wander, vou deixar você perguntar, né? Porque Enfim, eu tô só né? emendando uma pergunta atrás da outra e não deixo você fazer uma pergunta. Pois faça né? várias agora, à vontade. Mariana, avançando um pouquinho no tempo, né? Esses 30 dias aí encerraram-se e aí a gente chega lá em 6 de outubro. Como foi o 6 de outubro aí para a família Nogueira, esperando o resultado aí no final da tarde? Rapaz, foi testando os corações, para ver se estava todo mundo com o coração em dia. Mas a gente se reuniu na casa do meu tio, né? O tio Cleiton. E aí toda a família estava junta, amigo, todo mundo. Onde é que vai ser? Onde é que vai ser a apuração? Né? Para todo mundo sofrer um pouquinho junto. E aí quando começou a abrirem as urnas, né? Que a gente começou a ver. E, aliás, o acompanhamento começou realmente no WhatsApp. Porque quando começou a sair os boletins, né? Das localidades, porque, assim, a maioria dos votos, né? Dos nossos votos, são do interior. Então, quando começaram a sair os boletins, né? Lá do interior, a galera começou a mandar foto. Olha aqui, foi tantos votos. Aqui foi não sei quantos votos. Aí eu, eita, menino, é verdade. Agora é verdade mesmo. Aí a gente tava na Maravilha, que lá é a casa da minha avó. E aí a gente ficou por lá e depois fomos pra casa do meu tio. E aí a gente ligou a televisão para ficar acompanhando o programa de vocês. Né? Aqui o acompanhamento da TV. E aí realmente foi aquela aflição. Por quê que eu digo aflição?
Porque eleição só tá decidida depois que saem todos os votos, gente, né? Então, assim, até sair 99% das urnas apuradas, a gente ficou, foi ou não foi? Por quê? Porque o partido, o PSD, era muito concorrido. Muitos candidatos fortíssimos, né? A galera com perspectiva de mais de 1.000 votos para cima, de 1.000 votos para cima. Então, a gente também já vinha trabalhando nessa perspectiva de 1.000 votos para cima, para a gente poder conseguir entrar. E aí, atualizava, né, no aplicativo, ficava pela TV, aquela aflição, e aí chegava 1.100 e poucos votos. Tá eleito? Não, galera, calma aí. Não, assim não. Vamos esperar 99% das urnas apuradas e a gente vê se está eleito ou não. Porque, vocês sabem, né, ficou 2 pessoas como suplente com 1.000 e poucos votos, para vocês verem como estava sendo concorrido o partido do PSD. E aí a gente não podia cantar a vitória antes do tempo, né? E aí, realmente, quando saiu o resultado, foi uma alegria só. E aí, quando o pessoal lá de cima começou a falar, Mariana Nogueira eleita, aí pronto. Começou a chorar, e um chorava para um lado, e o outro pulava pro outro, tá eleita, tá eleita. E aí, eu comecei, né, lá abraçar todo mundo. E aí, o meu pai estava numa sala do lado. E aí eu fui falar com ele, pai, deu certo, meu pai, tranquilo e calmo, todo mundo chorando de emoção. E o meu pai tranquilo, porque ele já passou muito por isso, né? Já passou diversas vezes por uma campanha, por uma eleição. Então, ele sabe bem lidar com essa ansiedade, com esse misto de emoções que você sente. Mas que, para mim, foi novidade, né? Eu nunca tinha sentido isso. Então, eu abracei ele e tal, e aí a gente se emocionou, mas foi um dia, assim, pra ficar na história. Só? Eu pensei que você ia trazer uma lista de perguntas, mas posso fazer a minha? Já quer? Bom, continue. Vai. Brincadeiras à parte. Mariana, quais serão as bandeiras que a Mariana vai defender na Câmara? Olha, as bandeiras, a gente vai tentar continuar o trabalho que meu pai vem fazendo, né? Então, assim, o próprio slogan da campanha era justamente esse, né? A continuidade de uma história de progresso. Então, quais são as bandeiras que Neto Nogueira vinha levantando, que ele levanta e que a gente vai continuar levantando? Saúde, principalmente saúde, porque ele trabalha muito nessa parte de ajudar as pessoas na área da saúde, marcar um exame, uma cirurgia, né? Porque lá no interior é mais difícil, não digamos assim de difícil acesso, mas só as pessoas terem que se deslocar da cidade para cá já, né? Não é como a gente que mora aqui. Então, essa parte da saúde ele atua com bastante assim, afinco, né? A questão das estradas, né? Das estradas vicinais, que ele também atua bastante, né? De projetos para poder melhorar, passagem molhada, enfim. Com certeza, esses vão continuar sendo as nossas bandeiras, porque é um trabalho que já vem sendo feito e que a gente vai dar continuidade. E é claro que eu não poderia, né, deixar de levantar a minha bandeira da mulher, né, e dos jovens. Afinal, é o que eu sou, né? Então, assim, desde a época da faculdade, eu sempre gostei de estar estudando, Samara está aqui de prova, que a gente sempre gostou muito de estar envolvida em projetos de pesquisa, em projetos da faculdade que envolvesse a mulher, né? A mulher dentro do direito sempre foi o meu objeto de pesquisa, seja de artigos, seja de TCC e até mesmo do meu projeto que eu tentei o mestrado. Então, eu não poderia deixar de levantar essa bandeira da mulher, né? E também dos jovens. Então, assim, é o que eu pretendo, né? Assim, trabalhar. O meu projeto de pesquisa, né? Assim, eu quero tentar ver como que a gente pode aplicar na prática. Porque eu vou tentar explicar para vocês, Sim. certo? Quando eu comecei a trabalhar na advocacia, quando os clientes começaram a chegar lá no escritório, eu comecei a perceber que as mulheres tinham uma certa dificuldade de se aposentar quando a gente comparava com os homens. Por quê? Porque era mais comum a gente ver mulheres com a profissão, né, explícita, agricultora,
nos documentos oficiais, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, enfim. Os homens tinham aquela profissão mais explícita com mais frequência. E aí a gente começou a notar que as mulheres não. Existia e ainda existe uma certa dificuldade das mulheres se aposentarem por conta desse empecilho. Não sei se será que uma cultura machista impede que elas tenham essa cultura explicitamente em documentos oficiais? Enfim, foi o meu objeto de pesquisa do mestrado que eu trabalhei para poder fazer, né, a prova. Então, desde que eu comecei, né, nessa aventura, né, que agora veio a se concretizar, eu tenho, né, sempre... Eu não paro de pensar como que eu posso ajudar essas mulheres. A verdade é essa. Como que com a minha influência, entre aspas, como vereadora, eu vou conseguir estar ajudando essas mulheres, entendeu? Então, assim, é algo que eu pretendo, né, estudar, pretendo conversar com as autoridades para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, assim, com certeza, a minha bandeira, com certeza, é mulher. Porque eu sou essa pessoa. Eu gosto de estar estudando, eu gosto de estar, entendeu? É algo que, com certeza, eu vou levantar essa bandeira. E o que é que você espera como grande desafio na Câmara Municipal de Quixeramobim? Porque não é fácil. A gente vê, de vez em quando, umas lives vídeos por aí, uns vídeos. E a gente percebe que o ambiente, em alguns momentos... Não é caloroso, fácil, né? É caloroso. E aí, como é que você vai conseguir lidar com esse ambiente? Olha, eu não sou uma pessoa que gosta, assim, de se exaltar, né? De estar ali, ter que levantar a voz para poder se impor. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe? Eu não gosto, é de mim. Eu não gosto de me meter, assim, em confusão. E eu acredito, né, filho de peixe, peixinho é, que eu vá ser muito o perfil do meu pai. Não sei se vocês já acompanharam meu pai na Câmara, mas tá lá, né, galera lá tentando se entender e o meu pai tá bem de boa lá no canto dele, sem né, se exaltar, sem ter que levantar a voz para poder expor as suas opiniões e sem falar mal de ninguém. Né? Foi um ensinamento, uma lição que eu recebi dele desde pequena, né? Que eu recebi em casa e principalmente agora nas eleições, porque vocês sabem, gente, esse meio assim de política às vezes tem um comentário ali tentando ofender, que isso e aquilo outro, não sei o que. Meu pai, ele releva muita coisa. Então, para você ser uma pessoa transparente e tranquila na política sem ter que estar ali atingindo ninguém para poder entendeu? Ele não é essa pessoa. Então, eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. Então, eu acredito que eu vá ser a mesma pessoa. Mas, claro, se eu precisar, né, ter que elevar a voz para poder me defender, infelizmente eu vou ter que fazer isso. Mas não é o meu perfil. Não é mesmo. Wonderful. Falando em mulher, né, lá no Legislativo, a partir de 2025 nós tivemos aí 4, né? Dobrou. Mulheres eleitas. Como é que você vê isso, Mariana? Assim, quais são os benefícios de aumentar o número de mulheres lá dentro do Legislativo para a comunidade? Olha, é extraordinário, né? A gente tem um número pequeno, se comparar ao número de homens, mas é extraordinário termos 4 mulheres eleitas nesse ano, porque, veja bem, as pessoas, elas veem você ali, por exemplo, muitas crianças, eu adorava crianças na política, onde eu chegava nas localidades, eu saía arrastando as crianças. Então, você vê uma criança, né? Vê uma pessoa jovem como eu, uma mulher, uma menina, né? Uma criança, poder sonhar em ser vereadora e ter o meu exemplo, né? Como aquele cargo possível dela sonhar, olha, né? Tá ali a Mariana e tal, ela conseguir sonhar em ser vereadora. Então, a representatividade de termos mulheres na Câmara é exatamente esse, a possibilidade das nossas crianças, dos nossos jovens, e principalmente das nossas meninas e mulheres, sonharem em poderem estar lá dentro também. Porque a gente precisa abrir esse espaço, né? Então, se
só vem tendo homens vereadores. Então, o que se segue é que os homens, os meninos, os jovens possam sonhar em um dia conseguir isso. Mas se a gente abre o espaço, se a gente tem mulheres lá, a gente abre o espaço para que nos próximos anos as mulheres, as jovens, também vejam aquela possibilidade. Eu também quero, eu também posso sonhar, eu também posso chegar lá. Então, eu acredito que a representatividade, entendeu? De estar lá, das outras meninas, das outras crianças poderem também sonhar e um dia ser vereador, ser prefeita, né? A representatividade. Durante a campanha, você sofreu algum preconceito? Você mulher, você filha de um vereador muito já consagrado na cidade. Houveram comparações do tipo, ela só vai ganhar porque o pai dela já tem muito tempo de política? Eu estou falando isso porque provavelmente você, em algum momento, já tenha ouvido isso durante a campanha. Sim, sim. Vamos lá. Durante a campanha, não. Vocês acreditam? Durante a campanha, não. Mas uns 2 dias depois, chegou um áudio até a mim de uma pessoa falando que eu estava numa determinada localidade e aí o prefeito e o vice, enfim, a base, foram também e a gente começou a falar da realidade do Quixeramobim, que o Quixeramobim estava avançando, que realmente é o que eu vejo com os meus olhos o que está acontecendo, certo? E aí, essa pessoa, não sei se por vídeo, não sei se estava lá, não sei, gravou um áudio para o grupo falando que essa menina nunca pisou aqui, que ela não sabe o que é um interior, que ela nunca veio aqui no interior, não sabe o que é a nossa história, que ela vive debaixo do guarda-chuva, do cargo do pai dela, que isso, aquilo, outro. Então, esse áudio chegou até a mim uns 2 dias depois da campanha. Graças a Deus, durante a campanha, durante os 30 dias, eu fui muito blindada desses comentários negativos. Graças a Deus, né? Assim, Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu realmente fui blindada pela minha família, pelos meus amigos e pelas pessoas que nos apoiavam de comentários negativos, né? Então, foi assim, durante a campanha, eu só tinha carinho, admiração, que muitas vezes eu não entendia por quê, né? E depois eu realmente entendo que é porque o meu pai, ele, além de trabalhar na política, ele construiu amigos na política. Então, é um sentimento, assim, além de trabalho bem feito, assim, né? Realmente pela população, as pessoas sentem gratidão pelo trabalho dele. Então, né? Graças a Deus por esses amigos, por pessoas tão queridas, eu fui blindada durante a campanha desses comentários ofensivos, de comentários negativos. Então, não chegou até a mim durante a campanha. Mas, né, assim, por ironia do destino, 2 dias depois da campanha, depois de já ter o resultado, esse áudio chegou até a mim, mas eu sabia que uma hora ou outra ia chegar até a mim um comentário assim negativo, mas não é nada que me desestabilize, entendeu? Porque eu sei que, claro, mérito do meu pai, eu não chegaria onde eu cheguei sem o trabalho que ele fez durante esses anos. Mas se não fosse o meu esforço de realmente estar acompanhando nas localidades, de realmente ter me doado, né, 24 horas do meu dia, a gente saía muito cedo da manhã, chegava muito tarde da noite, muitas vezes eu ia para as localidades doente, com febre. Então, assim, eu me doei mais do que eu realmente conseguiria imaginar que eu poderia me doar, entendeu? Então, realmente, eu me doei, assim, o que eu pude fazer, eu realmente abracei essa campanha com dentes e unhas, enfim, fiz tudo o que estava ao meu alcance para fazer. Então, assim, não é querendo me gabar e dizendo, meu Deus, como eu sou merecedora de estar onde eu estou. Não é nada disso, mas eu acredito realmente que eu tenho uma parcela ali do resultado que a gente teve. Então, assim, eu não consigo me deixar atingir por esses comentários negativos. Talvez dentro desse resultado, né, preciso fazer uma análise que você capta também novos eleitores que a juventude, que provavelmente não
eram eleitores do seu pai e que passaram a ser Sim, seus com certeza. eleitores. Eu não sei se vocês já fizeram essa avaliação, Sim. mas é uma avaliação que eu faço aqui de forma individual. Com Aí eu certeza. ando para pergunta. Eu tô só aqui falando, gente, vocês me cortem, viu? Porque eu Não. gosto é de conversar. E a gente gosta Tem que fale, né? Agora, uma curiosidade, Mariana. É possível termos Mariana Nogueira como presidente da Câmara? Rapaz, eu estou aberta para conversar. Ainda não conversei com nenhum colega, né? A gente tá nem um mês direito, né, da campanha. Então, acredito que tá todo mundo voltando para agradecer os votos, tentando, né, ali se encaixar de novo na rotina do dia a dia. Mas ainda não conversei com nenhum dos nossos colegas. Mas, se houver a possibilidade, eu me coloco à disposição. Até porque o meu pai, ele já foi presidente da Câmara, né? Então, ele sabe muito bem como que funciona, né? Como que... As diretrizes, né? Como que um presidente da Câmara tem que se portar, como que ele vai levar a sessão, né? O que é que ele precisa fazer. Então, eu acredito que com as lições dele, se houver a possibilidade, por que não? Me coloque sim à disposição. Mariana, relacionada à sua candidatura, ela é muito expressiva pelo fato de que você também representa a política dentro da sua casa feminina, né? Sim. Essa figura feminina, porque dentro da sua família a gente tem aí grandes nomes que adentraram a política, que são nomes masculinos. Sim. Né? Neto Nogueira, Cláudio Nogueira, Edson Nogueira, enfim. E o meu avô, João Nogueira. João Nogueira também. Obrigado por me lembrar. E aí, como que você olha nesse momento para você, sendo essa representante mulher no meio de tantos homens que já adentraram da sua família na política? Rapaz, sendo bem sincero, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Assim, porque não é só dentro da minha família. A política em si é um ambiente repleto de homens, né? A maioria é de homens, como a gente já havia mencionado aqui. Então, assim, não só dentro da minha família, no meu ciclo de amigos, com as crianças, com os jovens, eu me sinto, assim, realmente, como eu falei, né? A pessoa que as outras pessoas vão olhar e serem capazes de sonhar, de se tornarem vereadora. Então, assim, eu não vou mentir para vocês. Estou achando muito legal ser a primeira mulher na minha família a alcançar, né, esse cargo. E também a mais jovem, né? Eu tenho 25 anos. Meu pai, quando ele entrou na política, ele tinha 21. Ele era mais novo do que eu. Mas, né, vendo a nossa conjuntura atual, a nossa sociedade atual, que a maioria dos candidatos são homens. Aliás, a nossa política vem mudando muito, porque a gente vê, hoje em dia, a gente já vê mais candidaturas femininas, né? A exemplo dessas eleições A mesmo, exemplos né? dessas eleições, prefeitas mulheres, vice-prefeitas mulheres. Então, assim, eu acredito que a gente está conseguindo ali abrir os caminhos da mulher dentro da política. E, assim, a gente vê também, a gente não pode deixar de citar, né? Até mesmo por ser objeto de estudo, né? Que eu já pesquisei, das candidaturas fantasma, né? De mulheres. Então, a gente sabe que dentro dos partidos políticos tem um quórum a ser respeitado pelos partidos de candidaturas femininas. Então, isso, entre aspas, obriga os partidos a buscarem candidaturas femininas. Então, não é algo que a gente sonha, né? Como assim, algo... É o que a gente esperava? Não é. A gente queria que as candidaturas femininas fossem de livre, espontânea vontade das mulheres. Mas a gente sabe que hoje em dia não ocorre, é muito difícil. É tanto que também tem a questão do financiamento público, né, dos partidos, que é para poder incentivar as mulheres a entrarem na política. Então, eu acredito, assim, que tudo isso coopera para que a gente tenha mais candidaturas femininas. Então, assim, graças a Deus, esse cenário vem mudando, né, porque a gente precisa de mais mulheres na nossa política, até mesmo para poder representar
os desejos, as vontades, as necessidades das mulheres. Então, que bom que esse cenário vem mudando. E quem sabe que na próxima campanha a gente não consiga eleger 6 mulheres, né? Vamos trabalhar para isso. Mas, assim, como eu me sinto o máximo. Em ser a primeira mulher. Boa, Deva. Vai ficar de história para contar para minha filha. Sim, com certeza. Olha aí, viu? As lições, né? As lições. É verdade. Mariana, o que esperar da Mariana vereadora, né? Tanto aqueles que confiaram, né, no seu trabalho, nas propostas que você levou, quanto aqueles que não, né? Que tinham outros ideais e tal. O que esperar, então, de você como vereadora, abraçando aí os projetos em bem do coletivo? Olha, o que esperar? Esperar muito comprometimento, né? Como eu já havia falado assim, em outras oportunidades, e sempre que a gente ia conversar com as localidades, é algo que vem sendo passado de geração por geração, né, dos meus professores, comprometimento. E, assim, esperar que agora nós somos um time, né? Antes tinha o meu pai, tinha o meu tio, ele já trabalhava em conjunto. Então, agora eu chego para somar, né? Para poder realmente a gente formar um time, né? Porque acredito que, assim, o político em si, um vereador, ele tem que lidar com o público e ele tem que lidar com muitas pessoas e muitas responsabilidades. Então, eu acredito que só o trabalho em equipe, como foi feita a nossa campanha, claro que a gente contou com muitos amigos, muitos parceiros, mas realmente ter ali um trabalho em equipe para poder trabalhar para o povo. Então, assim, a gente já vem conversando, né, de tentar ali fazer uma reforma lá na nossa Casa da Maravilha para poder tanto abrir um espaço para o escritório, mas para a gente ter um dia para poder ir lá, né, receber a população, porque eu acredito que as duas áreas são entrelaçadas, né? O direito e a política são totalmente entrelaçadas. Então, vai juntar as duas profissões, né, que eu tenho. Então, a gente pretende lá abrir um espaço lá na Maravilha para a gente atender a população. E isso não é de agora. Eu cresci na Maravilha e me criei vendo meu pai abrir o portão às 6 horas da manhã e botar todo mundo para dentro e atender todo mundo e só sair quando atendeu todo mundo e já estava tudo ok. Então, são práticas que ele já vinha, que era normal do dia a dia dele. Então, agora eu chego para poder aprender também as práticas do dia a dia, atrelando ali a minha profissão, que é o direito, né? Mas sem deixar de realmente fazer a política. Então, eu acredito que nós vamos formar um time ainda mais forte e muito mais engajado para poder trabalhar para as pessoas. Mariana, o que é que você vai precisar para governar durante o primeiro ano do seu mandato? Tem algo que você pensa que será essencial para você utilizar durante esse primeiro ano? Com certeza. Escutar. Aprender. Porque, como eu falei, né, eu não participava de política, né? Sempre estava ali em stand-by. Então, o que eu sei é realmente de experiência que meu pai passou, de que eu vi, né, cresci vendo ele fazendo, que era ele atendendo as pessoas, ele correndo de um lado para o outro, levando uma pessoa para o hospital, indo para o interior, fazendo uma estrada. Eu tenho essa experiência, né, que eu cresci vendo ele trabalhar. Mas eu mesma desempenhar esse papel, eu preciso aprender, escutar o que ele tem para me dizer. Então, acredito que esse primeiro ano vai ser muito de aprendizado. Então, o que é que eu vou precisar fazer para poder aprender? Escutar, ouvir, né? Você vai ter que ir por esse caminho. Talvez por aí não seja, né, o correto a se fazer. Talvez seja realmente esse outro caminho. Então, o primeiro ano, realmente, né, aí 2025, eu vou ter que ouvir e ouvir muito tudo o que os meus professores têm para mim falar, para eu poder desempenhar o meu papel de forma correta. Um desses professores, com certeza, o seu pai. Sim, com certeza. Você acredita alguma outra pessoa que vai poder lhe ajudar também?
Tem o meu tio, o Edson, que ele já foi vereador, né, por muito tempo. Tem também, claro, o próprio prefeito, né, Cirilo, o Edmilson, né, que além de colegas, né, na política, eles também são amigos, né, pessoais do meu pai. Tem o Zé Maria Pimenta também, que é muito amigo do meu pai. Então, assim, eu acredito que tem muitas pessoas que eu vá escutar, mas com certeza essas que eu citei são umas delas. Você falou de Edmilson, você falou de Cirilo, e como eles viram a sua vitória nas urnas? Viram com bons olhos, graças a Deus, né? Deu tudo certo, eu encontrei com o prefeito na festa da vitória, ali na praça, e eu tentei furar a galera para falar com ele. Aí eu falei assim, Cirilo, deu certo. Aí ele olhou para mim e falou assim, deu certo, tirou os votos? Aí eu falei, deu. Graças a Deus deu tudo certo. Meu pai já encontrou com ele em outras oportunidades, com o Edmilson também. Mas dizer que eu, desde o começo, fui muito bem acolhida por todos eles. Eles até estranharam, né, Edmilson? Rapaz, você era criança um dia desse e agora está sendo candidato. Eu, pois é, né? Como o tempo passa rápido. Mas, graças a Deus, eu sempre, desde o começo, né, que o meu nome foi um dos escolhidos para poder, né, realmente seguir aí nessa substituição. Eu fui muito bem acolhida, né, não vi, assim, nenhuma rejeição. Então, graças a Deus, né, a gente pretende continuar assim, né, trabalhar assim com os amigos que a gente tem. E como aliada política de Cirilo Pimenta, de Edmilson, como é que você vê essa reeleição do Cirilo Pimenta este ano? Olha, eu vejo como algo que não tinha como escapar. Ia acontecer. Então, o grupo político já esperava? Não o grupo político. Eu falo assim como cidadã quixeramobinense, digamos assim. E como eleitora também? Como eleitora também. Porque, gente, não dá para negar que Quixeramobim cresceu e cresceu bastante nos últimos anos, né? Então, assim, a gente vê Quixeramobim se desenvolvendo, a gente vê Quixeramobim com novos empregos, a gente vê Quixeramobim dando, né, saltos largos na saúde, na educação, né, com novas empresas vindo para Quixeramobim. Então, cada vez que você entra no Instagram, no jornal, tem lá a notícia de uma nova obra, né, de um novo investimento que vem para Quixeramobim. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? Falando como cidadã de Quixeramobim, como eleitora, tentando, assim, dividir os dois, né? Mas não tinha como não acontecer. Eu vejo que realmente, como já foi esperado, né? Como a gente esperava e como aconteceu. Com votos para dar e vender, graças a Deus, né? Então, o que eu vejo era que realmente não tinha como não acontecer o resultado que a gente teve. Você acha que esses votos que você fala que tinha para dar e vender, eles também são condicionados a essa junção do Cirilo com o Rômulo Filho? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque, assim, a gente... era que nem o Rominho falava. Nas visitas que a gente fazia, e aí ele contava uma historinha assim, brincando. Tinha o marido e a mulher, e aí quando chegavam nas eleições, eles ficavam brigados, porque um votava no Cirilo e outro votava no Dr. Rômulo. Então, quando a gente tem essa junção dessas duas figuras, né, assim, extremamente relevantes para Quixeramobim, então não tem como, né, realmente dar errado, né? Eles vieram realmente, assim, para somar. E o Rominho, assim, uma pessoa extremamente educada, extremamente, assim, leve. E ele levou essa campanha, assim, né? Você viu os vídeos. Ele trouxe realmente uma leveza para a campanha. Então, a gente abriu um vídeo do prefeito, o Cirilo correndo, o Rominho na moto, tentando acompanhar. Então, assim, eu só vejo que eles chegaram realmente para somar e realmente foi o que aconteceu. Wandervan. Mariana, olhando para o seu trabalho, né, como vereadora nos próximos 4 anos, e aí pensando lá na Câmara, lá no Legislativo, já conhecendo, né, já sabendo quem é que vai trabalhar lado a lado lá com você, como é que você vê esses próximos 4 anos, assim, sabendo já as carinhas que vão estar ali, né, trabalhando com você? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Como é que você vê
essa empreitada aí dos próximos anos? Olha, assim, como experiência, né, que eu tive, eu fui... às vezes as pessoas podem pensar, olha, essa menina deve estar se achando, mas eu fui muito bem acolhida por todo mundo, né, que eu conversei, que meu pai me apresentou. Então, todo mundo me tratou muito bem, né, me desejando boas-vindas, desejando boa sorte. Se precisar, pode contar comigo, se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Então, acredito que esse primeiro contato que eu tive com os candidatos foi um contato, assim, bastante promissor. Não tenho, assim, o que falar de ninguém, né? Então, eu acredito que, realmente, se a gente juntar as forças, a gente só tem o que agregar para Quixeramobim, né? Porque, assim, eu não concordo, né? Às vezes, ali no calor do momento, um ou outro pode, né, se exaltar e acabar, né, ferindo, enfim, desferindo palavras, né, enfim, que não deveriam ser faladas naquele momento. Mas eu acredito que os vereadores em si, junto com o prefeito, eles têm uma força muito grande para poder trabalhar por Quixeramobim e fazer com que a nossa cidade cresça. Então, vendo as caras, né, as pessoas que vão estar lá junto comigo, eu não tenho objeção com nenhuma pessoa, né? Então, eu acredito que vai ser muito promissor e que a gente realmente consiga trabalhar ali dentro do respeito, né, dentro da cordialidade, para que a gente se entenda e que a gente faça o nosso trabalho, né? Porque a gente está ali realmente para trabalhar pelas pessoas de Quixeramobim. Então, pelo menos por mim, eu falo por mim, né? Eu só posso falar por mim. Então, eu espero que assim seja. Claro que nem tudo são flores, a gente sabe que pode acontecer uma ou outra discussão, um ou outro desentendimento, mas eu acredito que, no geral, a gente vai trabalhar, assim, com cordialidade e respeito para que a gente possa fazer com que Quixeramobim só avance, né? Que é o que realmente a gente quer. Política é bem dinâmica. E aí lá vai uma pergunta sobre futuro. Eu acho que eu já sei o que você vai perguntar. Então, vamos ver se você realmente estava adivinhando. Mas, acredito que Cirilo ainda vai se reunir com todos os seus vereadores, os seus aliados. E provavelmente, naquela organização política que a gente conhece, algumas cadeiras podem ser mexidas. A Mariana, em 2025, será realmente vereadora? Ou, se surgir convite para assumir alguma secretaria, a Mariana irá assumir a secretaria? A Mariana será vereadora. Porque eu acredito que é tudo muito novo. É um cenário totalmente, assim, do que eu já vivi. Então, tenho muito que aprender. Mas eu acredito que, num primeiro momento, para uma primeira candidatura, seria o mais, não sei se correto a palavra, mas que eu me sinto mais confortável em estar ali como candidata não, né? Como vereadora. Como vereadora, porque acredito que ser secretário tem um peso, é uma casa que você tem ali que organizar, né? Que você tem que delegar funções para que aquela casa esteja sempre organizada e que aquela casa funcione e funcione muito bem para atender as pessoas. Então, assim, como eu estou começando agora, eu não me sinto confortável em estar nessa posição de organizar uma secretaria, de delegar funções. Você vai fazer isso, aquela outra pessoa vai fazer aquela outra função, enfim, para que aquela casa esteja ali organizada e funcione maravilhosamente bem. Porque até organizada e até funcionando muito bem, tendo pessoas comprometidas, há dificuldades e as pessoas também criticam. Por que não, né? Criticam. Então, assim, eu não me vejo confortável, pelo menos nesse primeiro momento, para ser secretária. Não sei como que vai ficar aí a situação do meu pai. Vai que não, atualmente não, porque ele teve que se afastar, né? Mas ele estava como secretário de governo. Não sei como que vão se organizar, né, as cadeiras, como que vai ficar. Mas Mariana será vereadora. E é inteligente de sua parte. Eu vou fazer esse comentário porque a política precisa da figura feminina. Sim. E se
há uma conquista agora nas urnas, com mais 2 mulheres assumindo uma cadeira na Câmara, acredito que é a melhor escolha. Estar para o pleito já passou, mas estar, né, condicionada justamente a servir o povo por meio da política, né? Penso da mesma Há forma. diversas formas de servir ao povo. A secretaria também é uma forma de você ter um serviço com o povo, mas dentro da perspectiva das grandes dificuldades que nós temos no meio político da figura feminina estar Sim. presente. Então, acredito que é uma escolha inteligente de sua parte. Como você afirmou aqui, com unhas e dentes, com dentes e unhas, ao Com contrário, convicção. com muita convicção que vai ficar, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Sim, Ok? tá bom. Para ficar bem claro. Não, eu Wanderva, pretendo. você tem alguma pergunta ainda? Não, no mais, eu acredito que seja isso. Mas eu tenho Deu pra conhecer ainda. bem aqui. Olha, Você- eu não, tenho você- perguntas hoje, né? Tem dias que elas estão escassas, mas hoje eu vim, ó, preparado. Eita, Pergunta menino. que eu vou fazer é a seguinte. Ah. A quem você condiciona a sua vitória nas urnas? Ao meu pai, Neto Nogueira. Não poderia ser outra pessoa. Claro, a gente faz política com a ajuda de muitas pessoas, né? Então, não dá para negar que tiveram muitas pessoas envolvidas. A minha família é uma família muito grande, né? Eu tenho muitos tios, muitas tias, né? Mas, assim, eu condiciono a uma única pessoa, Neto Nogueira. Porque foi ele que veio fazendo o trabalho todos esses anos, né? Então, se a gente tinha uma pessoa na política que representava a nossa família, entre aspas, e representava as pessoas de Quixeramobim, era Neto Nogueira, né? E não só nos últimos anos, há bastante tempo ele vem desempenhando esse papel. Então, eu condiciono a essa pessoa, Neto Nogueira. Então, com ele, eu aprendi muitas lições que eu vou levar para a vida, né? Que eu realmente retirei desse período eleitoral e que eu vou levar não só para o trabalho que a gente vai desempenhar, mas para uma vida inteira, né? Que são não só lições de trabalho, mas lições realmente de moral, né? De você ter comprometimento, de você respeitar para ser respeitado, enfim, inúmeras outras. Então, eu não posso deixar, né, de realmente apontar o meu pai como a pessoa que me levou a estar onde eu estou hoje. Então, com certeza, todos os méritos são dele. E o povo que esperar de Mariana? O povo que te elegeu? Agora vai ter a oportunidade de ver aquilo que foi promessa durante a campanha, provavelmente acontecer nesses próximos 4 anos. E aí? Quando o povo espera muito, espera demais, o que é que você tem de recado para esse povo que espera de você? A Mariana vai conseguir cumprir tudo? Se não conseguir, o que é que vai acontecer? Fala aí, para o povo agora. Para o povo. Então, gente, vamos lá. Outra lição, eu tô enchendo a bola do meu pai, tomara que ele escute esse podcast hoje. Então, assim, não tem promessas. Eu nunca vi meu pai prometendo uma coisa que ele não pode cumprir. Então, como foi a nossa campanha? A nossa campanha foi baseada em dar continuidade ao trabalho que ele já vinha fazendo. Então, a gente não chegou em determinada localidade do interior e prometeu, olha, a gente vai trazer determinada coisa, né, obra, o que quer que seja, para essa localidade, vocês, em contrapartida, voltam na gente. Não foi assim a nossa campanha. Realmente, a gente chegou, né, o meu nome foi colocado pelo meu pai nas localidades para dar continuidade ao trabalho que ele vem fazendo. Então, não houve, assim, uma promessa, né? O que eu realmente abri minha boca para dizer e falei, eu vou fazer isso, era dar continuidade ao trabalho dele. Então, o que as pessoas podem esperar de mim? Esperar que eu continue fazendo o mesmo trabalho que o meu pai. Então, isso é o que eu vou me esforçar para poder fazer. E olha que eu vou ter que ralar, viu, menino? Porque o bichinho trabalha. Então, eu vou ter que me esforçar bastante para poder, quem sabe, um dia as pessoas me verem
com a mesma admiração e com o mesmo, né? Da mesma forma que as pessoas veem ele. Então, eu tenho muito o que aprender, mas para as pessoas que esperam demais, não esperem, né? Não esperem. Até porque o vereador, é uma das peças ali do tabuleiro. Então, não adianta a gente chegar num canto, numa localidade e sair prometendo melhorias de vida, que a vida de vocês vai mudar, quando a gente precisa de toda uma estrutura para poder acontecer isso que a gente não pode. Então, assim, não é prometer, eu vou ali representar todas as comunidades. Não, a gente tem as comunidades que a gente representa. Né? Vamos representar todos os bairros da cidade. Não, a gente tem uns bairros daqui da cidade onde a gente representa. Então, política, eu vejo assim muito como cautela. Você precisa ter cautela ali na hora de você abrir a boca e prometer determinada coisa, né, para os seus eleitores. Então, assim, para as pessoas que esperem demais, não esperem. Porque eu vou continuar tentar fazer o trabalho que o meu pai vem desenvolvendo. Então, com a ajuda dele, com os ensinamentos dele, eu vou estar ali nesse primeiro ano, tentando ver onde é que eu estou pisando, como é que as coisas funcionam, né? Como é que se trabalha. Então, assim, é isso. O que eu tenho para falar para vocês é isso. As pessoas que esperam demais de mim, não esperem. Simples assim. É um passinho de cada vez, né? É um passinho de cada vez, porque ninguém faz política, não consegue-se, pela minha pequena experiência, não consegue fazer política a pessoa que sai prometendo mundos e fundos e, no final, ela não consegue fazer nem um terço do que ela prometeu. Pronto. E daquilo que você vai realizar, das suas ações, você tem alguma preocupação de como comunicar essas ações para a população? Sim, a gente sabe que as redes sociais, elas têm um peso muito forte e que elas foram, assim, peça decisiva em muitos pleitos eleitorais desse ano, né? Então, assim, principalmente para chegar e comunicar aos jovens, né? Não só os jovens, mas toda uma população. Todo dia hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo tem um Instagram, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um Facebook. Então, eu acredito que as redes sociais, elas são nossos aliados, porque a gente não consegue estar em todas as localidades ao mesmo tempo, né? A gente consegue estar ali uma por semana, né? Então, assim, eu acredito que as redes sociais são e será, né? Assim, eu pretendo trabalhar mais nas minhas redes sociais, né? Para poder realmente comunicar o nosso trabalho, o que está sendo feito lá na Câmara, né? Uma visita a uma localidade, uma obra. Então, assim, eu acredito que as redes sociais são peça-chave. E eu pretendo, sim, na campanha, até a Samara me ajudava a fazer os vídeos. A gente tentava ali ao máximo, porque como faltava pouco tempo, então a nossa agenda era muito frenética. Vai para um canto, vai para o outro. Mal, às vezes, a gente tinha tempo de parar para poder botar um lembrete no grupo, né? Olha, vamos estar em tal localidade. Claro que a gente tinha uma empresa para ajudar a fazer isso. Mas é algo muito orgânico. Eu percebo que precisa muito do agir do candidato de estar ali comunicando, entendeu? Então, eu acredito que as redes sociais vai ser através delas, entendeu? Que a gente vai poder comunicar para todas as pessoas. Perfeito. E o nosso tempo? Nosso tempo já passou. Vale, já passou. Nem viu, né? Nem vi. Foi tranquilinho. Que bom que a gente já chegou ao final do nosso podcast e chegamos muito bem com todas as perguntas respondidas, todos os esclarecimentos feitos. Parabéns. Muito obrigada. Pela sua eleição, parabéns pela entrevista que nos foi concedida, por estar aqui presente, arrumando ali um pouquinho de tempo da sua agenda para quando precisarem, é só chamar que eu gosto de conversar. Que bom. E aí, esse momento final é para você agora agradecer, né, os seus eleitores pela sua eleição. Então, fique muito à vontade antes de nós encerrarmos esse nosso podcast. Show. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer
a cada pessoa, né, que no dia 6 de outubro saiu da sua residência e foi até o colégio eleitoral e depositou esse voto de confiança, né, em mim, no meu pai, enfim, em toda a família. Agradecer também as pessoas que não votaram, mas que mandavam mensagens: olha, eu não, já tenho um compromisso, mas se eu pudesse eu votava em você, estou torcendo por você. Então foram várias as mensagens que eu também recebi. Dizer, né, que agora, a partir desse momento que finalizou a eleição, a minha figura como vereadora é não somente para as pessoas que votaram em mim, mas como de todas as pessoas, né, daqui de Quixeramobim. Então, realmente agradecer e me colocar à disposição, né? O que precisar, é só vocês entrarem em contato com meu pai, comigo, pelas redes sociais. Eu estou tentando lá sempre responder o chat, no direct, o pessoal que tem meu WhatsApp, enfim. E me colocar realmente à disposição e dizer que eu fiquei muito, muito, muito feliz. E é isso, em breve nós estaremos retornando às localidades para poder agradecer os votos. E é isso, estou muito ansiosa para 2025. Que tenha muito sucesso em 2025, Mariana. Muito obrigada. Quer encerrar o nosso podcast? Bom, Devan, obrigadão, tá? Mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, e a você de casa, muito obrigado por acompanhar mais uma edição do nosso podcast. A gente fica por aqui, mas prometendo voltar próxima semana com mais um episódio para você. E não esqueça de nos acompanhar multiplataforma, seja pelo YouTube, pelo Spotify, na Sertão TV, canal 180, pela sua Brisanet também. Pela sua Brisanet TV, quase não sai agora, mas você também pode nos acompanhar por meio da Canudos FM 106,7. Aquele abraço forte, aquele beijo para você e até o nosso próximo episódio. Tchau. Tchau.